Gostaria de parabenizar os colegas pelas brilhantes aulas e falaram de várias abordagens, desde risotomia até casos bem complexos. E o que eu vou falar aqui é de evidência científica para hérnia de disco lombar, com fuendoscopia. A endoscopia ela veio como uma técnica promissora, anestesia local e sedação, rápida recuperação, rápido retorno ao trabalho, porém com algumas ressalvas. A curva de aprendizado longa, como foi falado aqui por alguns colegas, custo é um problema, que a gente não tem números quanto a isso, mas é um problema, e recidiva fica uma interrogação. E o que continua não sendo consenso entre os cirurgiões. O objetivo aqui é buscar evidência científica presente nas meta-análises que comparam diretamente a endoscopia com a microdissectomia. Pesquisei no PubMed as revisões sistemáticas com meta-análises e incluí os trabalhos que comparavam diretamente a endoscopia, seja ela transforaminal ou interlaminar, com a endoscopia. Foram incluídos aqueles trabalhos que combinavam as técnicas diferentes, como a tubular. Alguns não relatavam no título do trabalho, mas quando você ia ler os trabalhos que estavam contidos na meta-análise, eles misturavam a técnica tubular com a endoscopia. Todas essas meta-análises foram excluídas. Ou essas outras técnicas também. Excluídas a hérnia de disco cervical torácica, as estenose de canal e as hérnia de disco calcificada. Quer dizer, buscando só para a hérnia de disco lombar mesmo. E o que a gente busca é trabalhar com esse nível de evidência mais forte. E aqui são todos os trabalhos randomizados controlados que a gente tem, comparando diretamente as duas técnicas, de 93 a 2017. E aqui, essa foi a primeira meta-análise em que comparou diretamente as duas técnicas. Ela foi feita em 2016, ela inclui 7 trabalhos, de 93 a 2016, e um dos trabalhos apresentou alto risco de viés. No grupo da endoscopia, foram 490 pacientes, no total de 1.389 pacientes. E aqui eu vou explicar essa imagem. Aqui é uma compilação de todos os dados. Então, o que está abaixo do PLD é o que favorece a endoscopia, e o que está aqui é o que favorece a microdissectomia. O que cruza essa linha não tem uma diferença estatística significante. Então, a endoscopia ela teve melhor resultado no tempo cirúrgico e na permanência hospitalar. Os outros parâmetros não tiveram uma diferença significativa, e com o número de complicações tendendo a ser menor e reoperação também na microdissectomia. Vamos em frente. Aqui, não superioridade entre as duas técnicas. Para o resultado funcional, complicações e taxas de reoperação. A endoscopia ela teve um melhor resultado no curto tempo de internação e tempo cirúrgico. Aqui em 2016, quase junto com a anterior, essa meta-análise utilizou 6 artigos, 4 randomizados e 3 observacionais retrospectivos. E aqui a gente tem 3 artigos com alto risco de bias. No total, tivemos 488 pacientes com endoscopia, um total de 1.301 pacientes. Aqui, o tempo cirúrgico favoreceu a endoscopia com melhores resultados, menor sangramento, menor tempo de afastamento do trabalho e menor estadia hospitalar. Os outros parâmetros, reoperação e recorrência, que recorrência não tinha no trabalho anterior, não teve uma diferença significativamente importante. E aqui a endoscopia mostra resultados melhores a curto prazo, com a estadia hospitalar menor e o período de afastamento e maior retorno mais rápido ao trabalho. A eficácia clínica e os resultados a longo termo são similares. E a endoscopia ele coloca como uma alternativa viável a microdissectomia para o tratamento de hérnia de disco lombar. Aqui essa outra meta-análise de 2018, é interessante que ela em pacientes coreanos. Ela pegou 7 artigos, todos observacionais, e segundo a classificação que eles utilizaram, são artigos de de moderada a alta qualidade. O total foi de 459 pacientes no grupo da endoscopia, um total de 1.254 pacientes. E aqui vamos ver os resultados. Sempre cirúrgico favorável à endoscopia, estadia hospitalar, a dor pós-operatória
e ODI favorável para a endoscopia. Os outros parâmetros sem diferenças estatisticamente significante. Então ele conclui que, apesar da endoscopia mostrar melhores resultados a curto prazo, como internação hospitalar e menor período de afastado ao trabalho, tem similar resultado a longo termo quando comparado com a microdissectomia, e que a endoscopia pode ser uma técnica viável ao acesso tradicional para hernia disco lombar. Essa outra meta-análise também de 2018, com 9 trabalhos, até 2017, 5 randomizados, 4 observacionais, apenas um dos trabalhos randomizados com alto risco de viés, um total de 1.527 pacientes. E aqui a gente vê que a endoscopia ela teve um resultado favorável quando comparada à estadia hospitalar. Os outros parâmetros não teve uma diferença significativa, a recorrência tendendo a microdissectomia ter um pouco menos de recorrência, mas sem diferença significativa, e os outros parâmetros, alguns deles tendendo à endoscopia, mas sem uma diferença significativamente importante. A endoscopia é superior em termos de tempo de internação hospitalar, mas os outros parâmetros não mostrou diferença. E aqui, essa meta-análise de 2018 comparou apenas o transforaminal. Nenhum trabalho randomizado, 17 trabalhos. Esses trabalhos tiveram essa nota, que significa que eles são de média a moderada a alta qualidade. Um total de 733 pacientes no grupo da endoscopia, um total de 1.390 pacientes. E aí, nesse estudo, a endoscopia, obviamente com a menor incisão, né, a quantidade de sangramento, tempo de cama pós-operatório, estadia hospitalar, e uma pequena diferença no ODI e na controle da dor pós-operatória, e uma tendência a menor complicação, mas sem uma diferença significante. E a endoscopia ela mostrou melhores resultados no ODA, tamanho da incisão, perda sanguínea e tempo cirúrgico, pós-operatório de cama e estadia hospitalar, mas as complicações não foram diferentes. Então, ele conclui que a endoscopia é efetiva para o tratamento de hernia disco lombar. Aqui, esse estudo que também comparou a endoscopia com a microdissectomia, um total de 9 trabalhos, 2 randomizados, 7 não retrospectivos. A endoscopia, o total de pacientes de 1.585, e aqui vamos para os resultados. A endoscopia mostrou melhores resultados no período de afastamento do trabalho e na estadia hospitalar. Dor pós-operatória e ODI apenas com uma pequena diferença, mas favorável para a endoscopia. Os outros parâmetros sem diferença, uma maior tendência de reoperação com a endoscopia aqui, favorecendo a microdissectomia, e a recorrência, mas sem uma diferença significativa. Então ele conclui que não há diferença quando comparado dor, ODI, tempo pós-operatório e complicações, seja a incidência de recorrência ou reoperação. E que a endoscopia mostrou menor tempo de internação hospitalar e menor tempo para retornar ao trabalho. Ele conclui dizendo que a endoscopia é uma técnica relativamente menos invasiva, pode ser uma alternativa à hernia de disco. Quais são as limitações dessas meta-análises? O pouco número de randomizados controlados, as amostras, algumas delas não são grandes, são pequenas, e são estudos que muitas vezes heterogêneos, com os outcomes diferentes e tempo de follow-up. E não temos trabalho que mostre isso aqui, custo-efetividade. Temos uma expectativa, esse trabalho está em andamento, é um trabalho holandês, ele compara apenas a técnica transforaminal, e o interessante é que ele vai ter um impacto, provavelmente um impacto mundial muito grande. Na Holanda, a endoscopia ela não é reembolsada pelo seguro de saúde lá, nem privado, nem público. Se o paciente quer fazer uma endoscopia lá, ele deve pagar 5.000 euros. Eles não consideram que tem evidência suficiente, isso em 2016, para incluir a endoscopia no sistema de reembolso, então eles decidiram fazer esse trabalho muito bem desenhado, multicêntrico, são 5 centros, é um trabalho de não inferioridade randomizado controlado com 682 pacientes. E eles incluem essa avaliação econômica. Então, em fevereiro de 2019, a gente vai ter esse resultado desse trabalho, provavelmente vai impactar lá, porque vai entrar no sistema de reembolso deles, caso tenha resultado positivo, e provavelmente vai impactar no resto do mundo, porque parece ser um trabalho de muita qualidade e aparentemente com baixo risco de viés. As conclusões.
Endoscopia é uma técnica eficaz e segura para o tratamento de hernia disco lombar, com taxas similares de complicações. Pontos fortes. É uma cirurgia menos traumática, com maiores benefícios a curto prazo, estadia hospitalar e retorno mais rápido ao trabalho. Pontos fracos. A curva de aprendizado. Fica a interrogação da recorrência e reoperação e os custos que vão ser definidos quando a gente tiver randomizados, controlados e boa qualidade. Obrigado. Muito obrigado.